Sabe que é aquela história de você assumir, você tá dentro da história e aquilo ali, nada do que tá ali é desconhecido? Nada do que está ali é absurdo? É absurdo para quem está assistindo, mas para o personagem não é absurdo. O pirotécnico veio um pouco para passar uma régua mental, vamos dizer assim, no meu interesse em misturar vídeo, teatro de bonecos, animação e dentro do teatro especificamente em criar uma coisa que a gente chamou aqui no Juramundo informalmente de policena, de testar a capacidade humana de avaliar narrativas simultâneas. Como você pode fazer uma coisa dessas? A gente sempre fez teatro e a gente começou essa transição da linguagem de 2005 para cá e não parou mais. Então acredito que a gente estava com os dois pés em linguagens múltiplas, né? A gente já havia experimentado isso após a perda do Álvaro, no que a gente chamava da trilogia, né? Então a gente imaginou o Pinóquio, 20 Mil Léguas e Alice como campos onde a gente pudesse pesquisar questões contemporâneas que já apareciam naquela época, como a realidade virtual, como esse processo opressivo de controle social, né? E esse predomínio da ciência como grande narrativa explicativa da realidade, em competição aí com as narrativas míticas. Então havia o centenário de nascimento do Murilo Rubião e eu já era fã assim, de outras datas e surgiu essa ideia. O pirotécnico Zacarias. O pirotécnico veio como uma oportunidade de resumir todas essas experiências e de resolver os problemas que haviam acontecido nas experiências anteriores, especialmente a ideia de fazer uma espécie de sanduíche de imagem, né? De ter dois layers de imagens, um de BG e um de FG, e a cena acontecer nessa gelatina de imagens. Então a gente experimentou muito nesse decorrer dos anos, do stop motion com CGI, com animação 2D, fizemos vários experimentos. E mais uma vez a gente reúne essas experiências, impressões e resultados num único trabalho. Onde você quer ficar? O ideal é ficar no cemitério. Isso. Quero ir para lá. A história da animação no Giramundo é um pouco da história do Ulisses, do desenvolvimento técnico do Ulisses, do Guilherme Amarante também, que participou dos três, né? E do meu interesse de colocar essas coisas em contato. E eu não estava conseguindo por problemas técnicos de projeção, de custo de projetores, de também dos programas. E na última versão, né, na versão onde a gente conseguiu mapear os acontecimentos das telas e projetar a composição gráfica da cena
sincronizada com a trilha e com o ator, no teatro, aí a cena fulgura. Aí nós temos um acontecimento. Mas quando isso acontecia, todos nós sentimos um impacto visual sinestésico. Eram vários canais de informação, era o som intenso, a música presente permanentemente, o ator vivo, ativo, humano, as telas em projeção, né? O espaço se distorcendo, né? A gente caminhando para dentro, para fora e para além, vamos dizer assim, e as narrativas. Numa espécie de um teatro em que as pessoas não sabem muito bem se aquilo é verdade ou não é, se elas estão acordadas ou se estão dormindo, se aquilo é real ou inventado. Uma vez que isso aconteceu, veio a pandemia, né? E a pandemia impossibilitou a realização da turnê que estava prevista com a CEMIG, com o patrocinador do projeto. E aí nós sugerimos a ideia bastante audaciosa do ponto de vista de execução, né? Que foi transformar uma turnê que estava pronta, era só executar, não havia mistério algum, num filme. E aí, a situação inversa, cheio de mistérios, cheio de dificuldades técnicas, cheios de incerteza, ou seja, no melhor lugar para nós, porque é esse lugar que a gente gosta de estar. A profilaxia que apareceu na pandemia, ela veio junto com a produção. Então a gente foi aprendendo. Então tinha horas que dava muito medo, tinha horas que a gente esquecia completamente. Mas o descuido do aprendizado, ele sempre está por perto, né? Então, volta e meia, cada um puxava a orelha um do outro. Mas é um fator de dispersão, não há dúvida, né? Toda hora a gente sai um pouco do filme e chega nesse evento horroroso, né, que a gente está vivendo. Mas estamos passando por ele. E tem que meio que roteirizar, entendeu? Tem que fazer um estudo na câmera para medir quantas palavras cabem no quadro. E o Toninho saber falar aquilo. Então, se são 3 palavras, parágrafo, 3 palavras, parágrafo, 3 palavras, parágrafo, e o texto vai subindo. A experiência com o teatro, a experiência da montagem, ela é uma experiência que vai se construindo infinitamente. Cada vez que a gente apresenta, vão entrando coisas ou saindo coisas, vai se modificando pouco, mais naturalmente. E a experiência com o cinema é uma experiência que a gente precisa ter uma preparação maior para a captura. Uma vez que a gente tenha capturado, é aquilo ali que a gente vai construir em cima daquilo ali. Então é uma coisa mais definitiva do que o teatro. No teatro, né, trabalhava com uma camada de 3 telas de projeção, tinha um ator, tinha os marionetistas, vários bonecos que apareciam, né? No filme a gente trabalha com várias camadas, mas elas são muito diferentes do que acontecia no teatro. Muita coisa nova para um grupo de teatro, né? Lidar com esse universo. Vejo que principalmente na lida mesmo com a coisa dos bonecos e objetos, né? As coisas que aparecem para a câmera, que é um dispositivo muito diferente do teatro. E aí eu acho que o desafio maior pro filme foi esse, assim, né? De conseguir integrar mais os dispositivos do grupo de teatro para um cinema não convencional, né? Porque o filme mistura várias técnicas, né? Tem os atores, tem os bonecos, tem marionetista, tem animação, tem stop motion, tem desenhos, né? Tem muita coisa de computação gráfica. E no filme a gente tenta buscar um pouco disso assim também, né? De trazer essas possibilidades do hoje, trabalhando com uma equipe reduzida, trabalhando com essas camadas distintas, né? De linguagens para tentar
criar uma unidade, assim, né? É um desafio novo para o grupo, mas acho que estamos tendo boas impressões. Entendi, uma cabeça. Os projetos vêm e eles deixam coisas. E no caso do pirotécnico, uma das coisas mais evidentes que eu acho que existiu foi a construção do estúdio, por exemplo. O estúdio foi construído a princípio numa demanda da gente gravar as cenas aqui, né, e da gente realizar o filme nesse tempo que a gente tem, mas eu acho que o estúdio foi construído para mais do que isso. Mais um pouquinho. E a criação de um estúdio com chroma key, onde a gente tem essa espécie de pororoca, né? Onde o tablado do teatro encontra com o verde do chroma key, e menos interessante do que a imagem são as consequências práticas disso, né? Ou seja, a produção de teatro do Giramundo, o boneco material, a performance, o marionetista que vivem nesse ambiente do teatro, eles agora têm tanto o espaço digital para se deslocar, quanto eles mesmos podem ser objetos digitais incrustados e misturados nessa avalanche de referências e de materiais. E o estúdio é um campo de experimentação, sem dúvida. É um lugar que carrega um pensamento próprio, de composição, de pensamento artístico, né, voltado para uma linguagem. Então, eu acho que isso fecha um ciclo em torno do que o Giramundo pretende produzir daqui para frente. É para você falar com você mesmo. Então tá. Vamos tentar? Vamos. Que direção ela trabalha, né? Que é o conceito da produção. A produção é a engrenagem, a oficina é o motor, aí ali vem de animação, estúdio, edição, que é a materialização, né? A gente tem que conseguir materializar essas ideias dentro de uma mídia, né? Para depois maturar, finalizar e a gente ter esse produto final. Câmera rodou? Sequência 2, plano 2, take 1. Ação. A produção desse filme, ela tem várias dificuldades, assim, justamente por ser dentro de um grupo de teatro, né, nesse contexto de pandemia, uma adaptação de uma peça que foi premiada, né, que teve já muitas exibições, e a dificuldade de transformar isso para uma linguagem audiovisual. Os cargos principais da equipe de produção desse filme cabem em 2 mãos. Então, é uma equipe muito pequena para os padrões de organização de produção do cinema. Falou que estava vendo, mas não estava ouvindo. Quer ver se estava te ouvindo. Está ouvindo, Carlos? Eu não entrei exatamente para não ficar criando esses ecos. Então a ideia é que a gente consiga preencher até o fim isso com o Animatic, e aí nesse processo vão surgindo várias coisas que é do campo da criação. É tudo ilustrativo para a gente saber quais os materiais que a gente tem que ter para filmar, né? No filme a gente está trabalhando num estúdio, a gente não tem locações, né? Então a gente lida muito com improviso e isso é muito legal, assim, tá dentro de um grupo de teatro, né, que tem uma oficina que pode se criar coisas, artifícios e, enfim, várias estratégias, assim, para executar as ideias, né. Boa! Isso aqui é muito legal, né, porque, assim, a gente agora tem aqui na nossa estrutura uma oficina, um ateliê. Temos os computadores e biblioteca para pesquisa, temos as pranchetas,
e agora temos um estúdio. Então as coisas vão se completando e se pedindo, né, na verdade. Então o tempo todo da produção a gente tinha uma interferência direta, seja por planejamento ou seja por necessidade. Posso dar uma sugestão metodológica? Esquece. Quero uma coisa de cada vez. Vocês vão fazer os mágicos e o Teremin, que são os projetos, vamos dizer assim, mais necessários, e são os projetos que o mágico, ele é um resumo de todos os avanços do pirotécnico. Tem projeção nele, ele tem 3 versões, tempo real, stop motion, ele tem gigantismo, então ele é um micro resumo da coisa. Os outros personagens seguem muito o que é desenvolvido nele. Aí eu tive que articular todas as abas da roupinha dele. Aí para isso eu fiz essa peça de couro aqui em cima, que eu estou dando acabamento agora, e prendi só a abinha da madeira nela, e ela está fixa na estrutura do quadril, né? Está escondido aqui embaixo. Que pode ver a diagonal que tem aqui no corte e na furação, para fazer esse esquema de tirar a perna do paralelo. Você joga ela um pouquinho, move ela um pouquinho para o lado, para dar esse movimento mais bonito, de não cruzar os pés, né? Quando o boneco estiver montado, você vai ver. Tô até caindo outro aqui. Suor? Uhum. É difícil? Ah, é luz, é casaco, é figurino, é tensão, né? E é as action. Como atriz, eu achei super interessante, porque eu já tive a experiência com o teatro do pirotécnico muitas vezes, foi uma temporada muito grande. E junto chega no set, que é assim, bora, agora tem que filmar. Meu corpo estava meio que já em estado de, ok, bora, porque a gente ensaiou tanto, fez tanto espetáculo, que a partitura corporal estava quase fluida. E a máscara no teatro, ela é extremamente corporal. Eu até lembro que em alguns momentos da temporada que tiveram conversa com o público perguntou se éramos bailarinos, né? Porque a gente dança praticamente o tempo inteiro. Não, tem coreografias de fato, mas é tão corpóreo, é como se fosse um grande balé mesmo acontecendo. O que não vai para a face vai para o corpo. Quando eu cheguei aqui para gravar, né, o filme do pirotécnico, o fato de transpor essa máscara para o cinema, para um set, foi como se eu tivesse, assim, 400 mil paredes. Era muito minimalista, né? Muito pontual os movimentos. Ao mesmo tempo, e tentar entender onde é que estava a câmera no set e para onde meu rosto tinha que estar virado. Nosso olhar não é o mesmo olhar da máscara, então tentar entender onde que era o ponto que a máscara tinha que estar olhando, qual a expressividade na máscara tinha que estar pegando e onde o meu rosto tinha que ficar posicionado nisso. Então, era primeiro entender a cabeça. Para onde minha cabeça tinha que estar olhando. Então, se a máscara tinha que estar olhando reto, provavelmente minha cabeça tinha que estar assim. Então, daqui eu já desconectei totalmente o meu corpo da minha cabeça, né? E não podia virar muito, senão pegava as laterais da máscara, né? E isso foi, assim, um desafio. Principalmente para quem está mais acostumado com teatro e com a dança, né? Do que com o cinema. Para fazer do mesmo jeito, né? Ou não? Do mesmo jeito, mas só que mais preciso. Ação! Alto lá! Pra mim valeu. Vamos assistir. Rolou? Vamos ver, vamos Abre a assistir. porta. Abre a porta aí pra dar uma... Obrigado, velho.
Essa máscara aqui sofreu um acidente, provavelmente. Não sei se dá pra ver. Mas ela se rachou toda. E agora ela tá tendo que passar por um processo de restauração. Onde eu vou lixar toda a tinta, passar massa plástica. Depois vai ser lixado de novo pra ser repintado. O processo de manipulação O processo de manipulação ele é sempre muito visceral, porque a gente está ali assim completamente entregue para, às vezes, no caso, por exemplo, do que a gente estava fazendo, ou do chefe de sessão, ou da caiaca, para aquilo que a gente nem está vendo o que está acontecendo. Não sei o quê? Posição, isso, beleza. 2. Não, posição. Vamos junto, povo. Beleza, já fotografei. Continua. Continuou a torção. Isso, Beto. Você está mudando muito rápido, Beto. Se você entregar tudo que você tem para dar de cara, você vai ficar sem material depois. Você tem que ir soltando o material devagar. Assim só dá. Mas aí eu não consigo descer de frente. Se ela fizer assim... Exatamente o nosso exercício de espelho. É você imaginar o que a câmera está vendo. Então, quando você faz de olho fechado, né? Quando você faz isso, você está imaginando o que está acontecendo lá. Quando você está de frente para a câmera, você está imaginando o que você está conseguindo. Quando você está fazendo o olho, você está imaginando. Às vezes quando a gente está no teatro, a gente está manipulando um boneco que está aqui na nossa mão logo abaixo, ou às vezes se ele, quer dizer, né, se você está usando um boneco de luva, isso modifica, porque também mas de qualquer forma você consegue ter uma noção do que está acontecendo aqui, ou quando você está incorporado no boneco. Agora, quando você está jogando essa imagem para a câmera, e ela está indo para o monitor, quer dizer, e a gente que está ali não tem noção, é um pouco angustiante, porque a gente tem uma noção do que é para ser feito, a gente tem a intenção daquilo que é para ser feito, mas não sabe se isso está de fato, assim, se isso está funcionando ali. Né? Mais agitação. Sai uma narina, sai uma boca, segura Beto, sai uma boca, Beto sozinho, sai mais rápido, Beto, sai mais rápido e as duas juntas, saiu, beleza, vamos ver? Jesus, ninguém nos detalhes. E aí, lógico, tem o olhar do diretor, tem o olhar do assistente, tem o olhar das pessoas que estão ali próximas, que ajuda a conduzir isso, né? Mas há uma entrega muito profunda, assim, no Caiaca, por exemplo, a gente ficou muito exprimido, assim, eu fiz junto com Camila e com Luísa, ficamos os três muito exprimidos juntos, num espaço muito pequeno, que é atrás, a Caiaca é uma máscara enorme. Todos vivos? Essa aqui é a marca do banquinho que você queria, né? Ou tá atrás? Opa! Hã? Tá pra trás? Não, pode encostar em mim aí. Tá filmando. Ele vai e quebra. Não quer encostar. Quero. Ô, Beto, empurra o banquinho, por favor. A gente teve que se posicionar, né, verticalmente, digamos assim, né, um em cima do outro. Camila agachou, foi embaixo, né, eu estava no meio e Beto em cima. Então, a gente teve que se espremer e se contorcer, né, porque eram os braços que entravam. Então, o braço, ele tinha que entrar totalmente, e aos poucos, né, porque tudo estava batendo com a trilha sonora. Nessas, eu lembro que quando o meu braço terminava de ir no Caiaca, eu já estava numa posição, assim, de contração extrema, tipo na dança moderna, é Martha Graham,
já estava lá totalmente em contração para conseguir alcançar o objetivo ali do movimento, né? Quer dizer, para conseguir transpor toda uma energia corporal para o braço, para a mão. Foi um grande desafio também. E também porque a gente estava sujo de lama, não, argila, né? E a argila ia secando ali, empedrando, e ia arrancando, né, os cabelinhos do braço, assim. Nessa parte aqui, o quadro, tem que ter o quadro todo. seu tempo está próximo de vir, e os seus dias não se alongarão. Isso, tem que ter paciência. Nós vamos eu tenho paciência, eu só fico Eu vou pôr a mão pra você ver. É melhor vocês verem. Trabalhar com esses bonecos no filme, com luz, cenário e a coisa da cena, porque o cinema tem essa coisa da pressão do... gravando, vai, tem que fazer, vamos fazer agora, não, agora vai a boa, então assim, e aí tenta uma, tenta duas, tenta três, vai na quarta, agora não deu, tenta de novo. Esse repetir até achar essa cena que fica boa, às vezes um pedacinho da cena tá bom, às vezes o final ficou ruim, então enfim, essas coisas são sempre um desafio, né? Teve madrugada, não teve nenhum dia que não teve madrugada. Nos primeiros dias, nas primeiras madrugadas, estava cansativo. Depois virou parte do trabalho, assim. Aí o corpo já se acostumou e aí no final eu já estava até com... Eu não estava conseguindo dormir antes das 5 mais, assim. Uma cena que me chamou muita atenção foi gravando moços e moças que estavam experimentando, né? Umas técnicas de filmagem com distorção e que eu achei muito legal a forma que tanto Marcos como o Davi e o Marco também, né, foram dirigindo a cena, né, que eles foram colocando músicas para a gente conseguir entrar no clima. Foi ali na experiência que as cenas foram sendo captadas, né? E de acordo com a intenção de cada música, a gente ia emergindo, aí surgia uma imagem interessante, a gente tentava reproduzir. Para mim foi uma das melhores cenas de fazer, até mesmo porque eu fiquei em isolamento esse tempo inteiro,
e saí do isolamento no período de baixa, né? Que estava na onda verde e que a gente resolveu gravar. Mas assim, eu tava com muita energia, principalmente quem trabalha com o corpo gosta, né, de expressar, de botar para fora. Então, aí vim gravar foi assim, um respiro, né? Foi um respiro. Eu cheguei para gravar e já estava pronta. E nem sabia o que ia acontecer direito. Arrumei toda, pus o figurino que era da Hebe. Não sabia a cena que ia fazer. Sentei, falei, eu acho que é nessa mesa aqui, cadeira, isso e tal. Então eu falei, então tá, gente, já tô aqui, beleza. Aí começou a chegar a produção com um saco de flores secas e começou já a colar em mim e colocar por todo o vestido. E eu fiquei. Se eu precisasse fazer xixi, se eu não estivesse preparada. E aí foi bom que eu já estava preparada mesmo, vi que aquele era a situação de ficar calma e parada. E foi bem interessante, porque aí depois todo mundo arrumou, aí eu fiquei lá igual uma estátua e todo mundo falava, gente, Camila tá aí mesmo. E eu tava ficando na medida do possível com todo mundo ao redor de mim, eu de máscara, com um monte de flor, colada e não colada, então não podia mexer muito, nem rir, nem... E foi engraçado, interessante, porque aí todo mundo... Foi um pouco demorado, porque a cena ficou bonita e todo mundo ficou achando legal, filmou, tirou foto antes da cena, e aí foi uma espera bem grande. Eu soube que eu ia ficar naquela posição, então eu me ajeitei cada ossinho, e falei, agora eu vou ficar aqui. E fiquei o tempo que precisou. Aqui? Aí tá registrando bem. Plano 1A, take 3. Tá consertando aí? Happy. As reminiscências se dispersavam em retalhos e nem sempre traziam um retrato de Abby. Mas nas melhores Abby estava presente. Abby. Bela mesmo no desencanto do meio sorriso alto, a pele clara, um sorriso pálido, quase transparente. Os seus olhos eram castanhos e levemente estáticos, mas eu não quero falar de seus olhos jamais me abandonaram. Abby! O aroma antigo de um passeio matinal me envolve e íamos para a estação, eu e Abby. O universo parava ao encontro dos nossos lábios. Cortou. Desculpa, Toninho. Você tá certo, a gente que tá errado aqui, ó. E vai estar aqui o boneco, né? É. Falar pra ela que na verdade a gente vai pegar esse... Uma poderosa. Dá uma lixada nesses ferrugem. A mulher era um pouco apática. O universo.
O universo parava ao encontro dos nossos lábios. Jamais suspeitaria que aquele fosse o nosso último encontro. O trem de ferro! O trem de ferro me levou para lugares distantes. Eu sei que eu prometi escrever e não cumpri. Minha flor. Prometi escrever e não cumpri. O trem de ferro me levou para lugares distantes. Cortou? Bom demais isso aí, então. É a dança inteira. Por quê? Porque a Camila e o Zoninho fazem uma dança que faz isso. Ela Esse aqui é um protótipo pro dragão, que é uma carranca, é uma das referências à carranca do Rio de São Francisco. Uhum.
Eu queria um molde de gesso do meu rosto. Aqui tá super confortável. Até pra dormir. Gostoso. A máscara tá aqui. Ai! Perigo. Ai! Socorro! Só pra você respirar enquanto você tá. Eu gosto. Essa demanda assim, olha, você tem que fazer, é rápido, é difícil e você não pode errar. As máscaras são mais difíceis, né? Aí, ó, pra terça, ventilador, tapete, cinzeiro de novo. Tapete podia ter levado. Qual? Uai, tem alguns ali, ó. A Liz tirou os tapetes. A gente pode escolher. Põe as mãos sobre a mesa. Porque o ideal é que fique escorrendo a fumaça sobre a mesa, né? Me ajuda que eu não tô vendo nada. Tá. A mesa tá aqui na frente, posiciona de um modo confortável. Só tem que puxar a cadeira mais. Tá. No processo de transpor isso para o filme, foi bem interessante porque há essa fragmentação do texto, fragmentação de ações, de cenas principalmente. E ao mesmo tempo há uma somatória de outras coisas novas que vieram, de cenários diferentes que vieram, eu acho que complementar e compor a imaginação daquilo que a gente tinha enquanto fazia o espetáculo. Rolou. A gente filmar com fundo negro era um desafio constante. Então, essa luz para criar esse volume, esse espaço de atuação, ela foi pensada de outra forma. E eu acho que nesse momento o Marcão trouxe uma convicção e um olhar que foi muito importante. Então, teve uma experiência muito nova para mim, que é essa realidade das luzes de LED, né? Os refletores de LED. Que a gente trabalhou com um kit assim, que era bem diverso, tinha várias temperaturas de cor, e daí a gente tinha que ficar equalizando isso. E isso gerava também os efeitos, né? Você ter luz com temperatura diferente e aprender a usar elas para compor a cena, esquentar e esfriar a partir da própria natureza da luz, né? E fora isso a gente foi experimentando com gelatina, né? Com cada ambiente, com cada personagem, tentando trazer as especificidades na sensação, na atmosfera assim, da cena, de acordo com cada personagem que estava sendo retratado, né? As cenas todas eu gostei assim, do processo que foi iluminar, né? Porque foi sendo construído tudo ao longo do tempo que a gente tinha, né? Para o ator chegar em cena e a gente poder filmar. Então, assim, a gente decidia a cena que era uma noturna externa, a gente criava uma luz base, né, tipo uma luz da lua assim, e daí iam começando a aparecer objetos para dar espaço, né, dar perspectiva na cena, daí aparecia uma folha de um galho de árvore, umas coisas assim. E então foi tudo nascendo dentro do estúdio aqui, assim, né, tudo sendo acontecendo mesmo na hora de filmar. A volumetria, especialmente para a nossa montagem aqui no estúdio, ela foi fundamental, porque senão ia ficar um personagem quase que 2D colado num fundo preto. E eu acho que em muitos momentos a gente conseguiu fazer uma luz que deixava ele solto no espaço, o que para mim foi bem diferente. E esses pequenos sustos porque dá margem para a gente espacializar o som. Agora você fica muito intrigado com o elevador. Tem uma diferença agora.
O som pode trazer coisas que não estão no quadro. E é isso que no audiovisual se intensifica mais ainda, né? Você aumenta as possibilidades disso, porque, por exemplo, para a plateia, o plano do que está acontecendo no palco é fixo. No audiovisual, os planos não são fixos, então dá para a gente mergulhar mais nos detalhes do som e fazer diferentes perspectivas para ele, né? A montagem do audiovisual traz essa versatilidade para ela. O ator, ele trabalhava em cima, né, da trilha sonora, agora não, está tudo gravado, então é tudo sincronizado. Eu acho que dá um macro nesses detalhes, tanto do áudio quanto da imagem. Vão entrar coisas novas, mas coisas bem pontuais, que elas surgiram mais de novas possibilidades que vieram da captura aqui do que da trilha. Senti rodar minha cabeça. O corpo balançar como se me faltasse o apoio do solo. Em seguida, fui arrastado por uma força poderosa, irresistível. Esse desafio da gente tentar dar voz para as imagens, ele, sem dúvida, para mim é o maior. Acho que a imaginação do pirotécnico, ela é muito ilimitada. Então não tem essa coisa quadrada né, da montagem do cinema, que é assim, essa música está aqui para uma função narrativa que não está acontecendo dentro da cena. Não, é o mundo mágico do pirotécnico, então tudo pode estar dentro da cena, assim, sabe? É tão mágico que não precisa ter uma coisa linear ou cartesiana acontecendo para, tem alguma coisa, né, o som está saindo dali ou de lá. Não, é o mundo mágico do pirotécnico mesmo. Circo Parque Andaluz. O universo do Murilo Rubião, ele é um prato cheio para ator. Ele eleva o realismo para um plano de absurdamente fantástico. Eu, como ator, na hora que eu li, eu quero fazer todos os contos. Eu tive oportunidade de conhecer esse personagem e as peripécias, né, que ele estava envolvido durante 100 espetáculos. Então eu passei, além de ter estudado muito ele pré-apresentações, é durante a apresentação que a gente desenvolve essa intimidade com o ambiente e com o personagem, né? Essa transposição do teatro para o cinema foi muito tranquilo desse ponto de vista. Não me conforta a ilusão. Serve somente para aumentar o arrependimento de não ter criado todo um mundo mágico. O Toninho é muito fácil, ele é muito disciplinado, eu fiquei muito impressionado, assim, né? Ele tá sempre muito inteiro, né? E é muito delicioso filmar ele assim. O ambiente que se criou dentro do estúdio foi um ambiente tão rico e onde mostra assim, tanta beleza quanto o desespero dele. Esse desespero dele, essa tristeza dele, o abandono, a solidão, sabe? Eu achei que no cinema acho que ficou do caramba. A gente sabia, né, pelo estudo teórico do Murilo, de alguns pontos que são incontestáveis. O gosto pelo absurdo, né, a proximidade do surrealismo, o uso de um zoomorfismo, a importância da ideia de infinito. Vários desses aspectos a gente tinha noção e tentou, em cada uma das cenas, colorir as cenas com essas noções, né? Mas eu tenho como provar. Aqui estão os documentos que comprovam o meu tempo de casa. Mas isso não é um documento, meu senhor. Isto é uma aposta de loteria. Não, são esses aqui. Está louco mesmo? Isto é uma chave, meu senhor. Aqui. Desculpe, meu senhor, mas isso é um calendário de mulher pelada.
ou recurso escasso, ele de certa forma nos fazem buscar possibilidades alternativas, né? Pode vir como um limitante, mas também como um potencial de criatividade, assim, né? Para a gente poder buscar formas e alternativas de conseguir executar as ideias, né? Aquilo que está no roteiro, aquilo que veio da obra literária do Rubião, né? Fazendo um esquema aqui pro gato conseguir mexer as patas. Teve um desafio muito grande fazer a aranha para mim, assim, né? Porque foi um boneco muito diferente. Quem fazia a aranha no espetáculo era a Fabíola, depois a Luísa. E o boneco que chegou para mim era muito diferente do que as duas faziam. E eu tive que descobrir, eu acho que fazer uma pesquisa em cima do boneco, em tempo, em loco, para entender como funcionaria aquilo dentro da composição de imagens que o Ulisses estava pensando, para os recortes, para colocar aquele boneco dentro de uma garrafa, de pensar essa coisa dessas imagens. Sempre ia assim, 1, 2, 3, pim, 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 V, U, Afinou? A gente sempre teve essa ideia de fazer um boneco um instrumento. Eu aproveitei a forma desse boneco aqui para fazer isso. Mas assim, só de estar batendo ali já deu para ver que vai dar certo. Isso com o ser humano aqui dentro, né? Aqui fica a cabecinha dele, como se fosse Não, mas aqui. não. Aham. Deixa eu ver. Aí tem essa travessa ali de baixo, tem os dois dedos que passam as duas asinhas dela aqui. Então naquele eixo, né? Aham. Aí vai ter uma roganinha cá em cima e tal, que prende uma cordinha aqui. E quando puxar a cordinha, a asinha dele abre. Vou contar então do boneco mais pesado que eu vesti. Ele foi o besouro, que ele antes era uma roupa, no espetáculo era uma roupa. E agora para o filme foi um boneco tambor. E eu me jogo, eu entro, me coloco lá, vejo o que dá para fazer com o objeto. A maior dificuldade foi o capacete que eu tinha que vestir e que me deixou um pouco com muito peso na cabeça, né? Então foi aquilo lá, luz preparada, o boneco tá ali, bonito, colorido, agora faltava a performance, né? E aí os meninos, né, na direção, foi deixando à vontade, a gente vai brincando junto também. E aí até acabou que fluiu e achei até interessante que no finalzinho assim, vamos filmar o pé que tá bonitinho, né? A Yara fez legal esse adereço aqui do pé, da bolinha. E eu lá assim segurando aquele peso todo, mas na hora de filmar só o pé a gente ainda fez que soou risos. Do outro lado e sai.
na lateral para a gente ter o preto. Qualquer lateral? Isso, qualquer lateral. Beleza. Ganhou a cena. Não sei nem se vai entrar assim no final das contas na edição do filme, mas eu lembro dessa parte que foi bem divertida e deu certo, né? Por mais que foi uma coisa sem ensaio, boneco novo. E é sempre um desafio você dar organicidade para um objeto novo dentro do teatro de bonecos, né? Dar vida para aquilo ali. O nosso teatro de bonecos caiu num poço de animação e ele nunca mais vai sair de lá. Ele está num poço gigante onde todos os tipos de imagens são possíveis. A gente vê esse frescor libertário, vamos dizer assim, das amarras estilísticas e das amarras, vamos dizer, formais, também acontecendo no desenho animado mainstream, onde os roteiristas estão livres, as formas são livres, as referências, que eu acho que é muito um retrato desse mundo digital que se ergue, que é uma espécie de regurgitação permanente do que a humanidade produziu em toda a sua história. Tá valendo? Tá. Não, peraí, deixa eu tenho que arrumar um ponto de olhar aqui. Começa a funcionar, não? Nós estamos num momento único, onde a nossa matéria já é uma matéria que já existia e o novo vem de uma recombinação de elementos antigos. Cara, eu sinceramente, para fazer os bonecos, eu acho que a gente já tem, sabe? Nas outras funções do teatro de bonecos, o erro custa, principalmente na oficina, mas na animação ele é decisivo, né? Porque o trabalho é muito volumoso. Porque eu vou ter que reinventar o que eu não vejo. Mas e se a gente aplica? Eu concordo. Isso aí pra mim é o pior problema. Porque aí, E aí, eu faço no cromo? E aí eu vou ter que... Porque eu não vou conseguir a luz que você quer. Porque não vai ter essa luz Caravaggio. Não deu pra dar efeito. Eu não consigo ver os meninos, talvez eles consigam ver em poucos frames, sabe? É muito bonito isso no filme, de que a pressão, tanto de produção, quanto a necessidade das cenas, quanto a precariedade de produção, exigirem essa participação minha com o desenho, porque é um sonho antigo, inclusive sempre fui muito estimulado pelo Ulisses a fazer desenho animado. Agora o filme demanda essa participação, então a gente vê o filme se misturando com as histórias pessoais. A animação, nesse caso, que varia aí entre... Temos aí o stop motion, 2D, CGI, o pixelation, o desenho animado, ela vem para nos ajudar a solucionar. E, por outro lado, ela vem também por uma vontade pessoal da gente experimentar. E a gente não se preocupa muito com isso, em criar uma unidade, ser uma coisa completamente hermética e fechar uma ideia, não vamos trabalhar somente com stop motion, não, de jeito nenhum. A gente está se dando totalmente o espaço de experimentar
nas produções que o Giramundo faz. Essa é a verve do grupo. A gente ainda está um pouco buscando uma linguagem assim, gráfica e cinética, né? E também porque a gente está aprendendo, né, as equipes de animação e de roteiro estão ainda encontrando um modo de produção, né? Mão aberta, a princípio, sim. Essa é uma pose. Primeira pose no nosso VCS. Depois, você vai virar as mãos de frente para a câmera, mais. Aí. Depois nós vamos fazer com elas palmadas. Mais assim. Isso. O stop motion é uma técnica tem muito a ver com a história do Giramundo, né? E aí a gente começa a misturar o stop motion com aquilo que é apontado como uma vontade de executar para a cena. Então tudo é válido, eu acho, e é uma pesquisa por uma linguagem, para aquele momento em especial, ou seja ele para ilustrar bem aquilo que é querido, ou mesmo para tornar possível uma realização. Então, situações que são postas nos contos, eu acho que sem o artifício da animação ia ser bem complicado muitas vezes, né? Essa coisa inusitada, absurda, eu acho que fica a cargo muito o tempo todo, ou da literatura, que tem essa propriedade, ou então da animação, que também tem. Mas eu acho que Murilo Rubião criou contos maravilhosos para se encenar no cinema. Eu sinto como se eu estivesse numa viagem. Como em toda viagem, a gente passa por diversos cenários, vamos dizer assim, né? E algumas paisagens foram entusiasmantes, outras muito animadas, outras cansativas, outras traumáticas. Agora, eu tô numa paisagem assim, como se fosse uma beleza assim de um deserto de sal. É uma área que eu não conheço, mas ao mesmo tempo é muito bonita, é muito promissora. Eu sinto um lugar aberto, que eu pudesse andar muito, se eu pudesse voar, eu voaria muito, né? Por isso essa imagem do deserto, do sal brilhante, cristais e tal, que é o quê? Que é a pós-produção. Acho que a contaminação que existia de vídeo na peça, ela vai acontecer de uma outra forma no filme. Muito apostando nas animações e nos desenhos, que a gente está tentando incorporar, até porque é uma linguagem muito do diretor, assim, né? Então uma coisa que a gente tem achado importante trazer mesmo essa assinatura, que é uma coisa que vem muito das artes gráficas, né? E aí a gente resolveu trazer isso para o filme. E está sendo um desafio também, porque a gente tem uma equipe pequena para pós-produção, né? E o trabalho de animação com desenho, ele é muito manual, muito árduo, assim, né? E a gente vai testando possibilidades, né? Para conseguir compor a cama que a gente deixou durante o set, né? Para entrar essas outras camadas, né, na pós. A gente trabalhou com a gravação e depois vinha muito trabalho de animação por cima do filme, né? Então várias coisas a gente deixava destinado à pós-produção, né? Que também é uma outra surpresa, né? Porque aí a gente vai descobrindo técnicas e tentando entender a linguagem do filme, entender as possibilidades, né? Para conseguir criar um sentido único assim para a história, né? A esse respeito, as opiniões são divergentes. Uns acham que estou vivo, morto. O morto tinha apenas alguma semelhança comigo. O Zacarias, ele me abre sensivelmente para me enxergar e enxergar quem está à minha volta, seja homem, mulher, seja criança. Então, de criticar esse mundo
através das histórias do Murilo Rubião, de criticar esse mundo através desse personagem, que eu te falo, ele é entristecido, muito bem-humorado, um humor muito refinado, um homem poético, então ele traz a poesia do sofrimento, a poesia da solidão, do mesmo jeito que ele nega esse tempo todo que ele é solitário. De não ter medo mesmo de entender que isso tudo que estamos passando, né, essa construção social, tudo não é real, né? É tudo muito inventado. Então, a gente pode inventar e reinventar e criar possibilidades melhores, né? Para o mundo e para todos nós. Foi um processo muito intenso, assim, né? Muito especial também. Pandemia, né? Era a família que se formou, né? Foi aqui, assim. As pessoas que a gente convivia, assim, nesse período, especialmente, foram as únicas pessoas, né? Porque você saía do set e não via mais ninguém, já voltava, já estava no set, foi o mês inteiro, assim. E daí foi bom demais ter formado essa família aí. Outros mais supersticiosos acreditam que a minha morte pertence ao rol dos fatos consumados. E o indivíduo a quem andam chamando Zacarias. Era como se fosse uma pororoca. Eram duas águas muito diferentes, trombando. Né? Dois rios, né? Caudalosos, com suas tradições, com suas histórias, com seus métodos, com seus processos, com seus tempos, com suas práticas. Eles se encontrando, e é lógico que nesse encontro o resultado era a turbulência. Mas a beleza da pororoca é a turbulência. Acho que isso não vai mais acontecer no Giramundo. A pororoca, vamos dizer, midiática, que aconteceu do encontro do teatro e do cinema, aconteceu no pirotécnico. Nas próximas montagens, que certamente serão influenciadas pela prática do pirotécnico, nós teremos outros desafios, até mais refinados, talvez, até mais profissionais, talvez, que seriam os desafios de linguagem mesmo. A vontade de continuar produzindo é grande. Ela aparece o tempo inteiro, ela vem crescendo e agora ela vem tomando conta. Então, assim, esse advento, né, terrível da pandemia que a gente está vivendo, ele também contribuiu para isso, né? Então, assim, o Giramundo já estava num caminho para a câmera, para ocupar o vídeo, para ocupar o audiovisual, naturalmente. São recursos poucos, né, para expectativas grandes, né? Então eu acho que é isso, assim, é uma forma de se reinventar toda vez, né? E de novo. Ai dos que afirmam de maneira categórica o meu falecimento e não aceitam o cidadão existente como sendo Zacarias, o artista pirotécnico. Mas alguém muito parecido com o finado. Uma coisa ninguém discute. Se Zacarias morreu, o seu corpo não foi enterrado. Cortou.
Virei do lado contrário.